E se fosse possível prever o futuro da humanidade? Não o que você vai fazer amanhã, mas o comportamento de toda a nossa civilização, em escala galáctica, ao longo de milhares de anos. Tipo assim, você pega toda a galáxia, joga numa planilha gigantesca, e a matemática te diz como a história vai desandar. Assustador e lindo ao mesmo tempo, né? Por 12 mil anos, o Império Galáctico governou com mão de ferro, uma civilização de quintilhões de pessoas, espalhadas por milhões de planetas. Pra quem vive lá dentro, parece eterno, inabalável. Tipo aquele sistema que sempre foi assim, então sempre vai ser assim. Só que um homem, chamado Harry Seldon, olha pra esse castelo de cartas e fala: o Império vai cair. Não é opinião, é matemática. E aí você pensa, tá, mas quem é esse maluco pra falar isso? Ele é o cara que inventou uma ciência nova, a psicohistória. E junto com essa ciência, ele criou um plano para tentar salvar a humanidade de 30 mil anos de bárbaro, usando um objeto misterioso, quase místico, o primeiro radiante. Hoje a gente vai entrar no coração da fundação para entender três coisas: o que é a psicohistória, como ela funciona e o que diabos é essa caixa mágica que parece conter o destino de toda a galáxia, o primeiro radiante. E se você gosta dessas loucuras de matemática, império em colapso e destino da humanidade na mão de um nerd, já se ajeita aí. Depois desse vídeo você nunca mais vai ouvir a palavra previsão do mesmo jeito. Então vamos lá. O que é essa tal de psicohistória? Em termos simples, é a matemática do comportamento humano em massa. Harry Seldon pega história, sociologia, estatística, economia, joga tudo no liquidificador matemático e cria uma forma de prever como grandes populações vão reagir a certos eventos. O próprio Asimov usa um exemplo perfeito: um gás dentro de uma sala. Você não tem como prever o movimento de uma molécula. Ela pode ir para qualquer lado, mas com a teoria cinética, você consegue prever o comportamento do gás como um todo: pressão, temperatura, volume. A psicohistória faz a mesma coisa, só que em vez de moléculas, ela usa pessoas. Muitas pessoas. Quintilhões. E aqui vem um detalhe que eu amo: a psicohistória não tá nem aí pro que um único indivíduo quer. Ela não sabe se você vai tomar café ou chá de manhã, mas ela sabe, com precisão absurda, o que grandes grupos vão fazer quando forem pressionados por guerras, crises, fome, religião, tecnologia. É meio cruel, né? A ciência basicamente dizendo: relaxa, você é importante para sua mãe, mas para matemática você só é estatística. Mas para essa ciência funcionar, Seldon estabelece alguns axiomas fundamentais. E é aqui que a coisa fica interessante. Primeiro axioma: população massiva. A psicohistória só funciona com um número gigantesco de pessoas, bilhões, trilhões. É tanta gente que as ações individuais se anulam, e o que sobra são as tendências. É como olhar uma praia lotada de longe. Você não enxerga cada pessoa, você vê o fluxo. Segundo axioma: ignorância das previsões. As pessoas não podem saber o que a psicohistória prevê. Se todo mundo souber que uma crise econômica vai estourar daqui 3 meses, o comportamento muda hoje, e a previsão vira outra. É tipo o mercado de ações. Se alguém garante, essa ação vai subir, e todo mundo acredita, todo mundo compra e bagunça o sistema. Imagina se Harry Seldon tivesse um canal no YouTube explicando o plano em tempo real. Ia ter react, teoria maluca, corte de podcast, e ele arruinava o próprio plano. Terceiro axioma, que é meio implícito: a humanidade é a única inteligência relevante. A matemática de Seldon parte do princípio que não existem alienígenas, deuses se manifestando, nem mutantes com superpoderes que possam sozinhos virar o jogo. A partir desses axiomas, Seldon calcula: o Império vai cair, nada pode impedir essa queda. Depois disso viriam 30 mil anos de caos, guerra e retrocesso. Mas aí vem o golpe de gênio. Ele não tenta impedir a queda, porque não é possível. Ele cria o plano Seldon, uma rota matemática para reduzir essa era de trevas de 30 mil anos para apenas 1000 anos. E para manter esse plano vivo, atualizar, corrigir rota e guiar a humanidade, ele precisa de uma ferramenta. Não basta ter o conhecimento na cabeça de um homem. Surge então o objeto mais cobiçado dessa história: o primeiro radiante. Se a psicohistória é a teoria, o primeiro radiante é o hardware disso tudo. Ele não é só um pendrive bonito. Na série da Apple, ele é basicamente um supercomputador quântico com esteroides conceituais. Harry Seldon e Anna, sua esposa falecida, usam teorias do desdobramento espacial para fazer uma parada absurda: colocaram um espaço de 4 dimensões dentro de um objeto tridimensional. Isso explica porque, na série, o radiante pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Pode se abrir de jeitos que desafiam a nossa geometria normal. Ele literalmente não cabe nas nossas 3 dimensões. A interface dele não é uma tela, é uma teia de luz, com equações, projeções e linhas de probabilidade. Cada fio de luz é um cenário possível. Cada alteração muda o futuro da galáxia. É como se você pudesse ver a história em forma de gráfico 4D. Imagina eu editando vídeo dentro de um negócio desse. Aqui eu corto essa guerra, ali eu aumento a revolução, aqui eu diminuo o imposto. Mas qual é o papel do primeiro radiante dentro do plano Seldon? Ele tem 3 funções principais. Primeiro, armazenar e visualizar. Ele
guarda todas as equações da psicohistória e permite que elas sejam vistas de forma intuitiva. Não é só um banco de dados, é quase uma experiência imersiva. Segundo, analisar e prever. Ele ajuda a identificar as chamadas crises Sheldon, aqueles momentos-chave em que a história pode seguir por caminhos muito diferentes. Ele mostra, olha, se vocês erraram aqui, esse é o tipo de colapso que vem. Terceiro, e talvez mais importante, atualizar o plano. O Radiante não é um oráculo estático. Ele recebe novos dados, absorve mudanças políticas, guerras, avanços tecnológicos e recalcula tudo. Ele é mapa, bússola e GPS da galáxia tudo junto. E só algumas pessoas muito específicas conseguem usá-lo de verdade. E aqui entra um detalhe que eu gostei muito. Mesmo com um supercomputador quântico dobrando o espaço, no fim, ainda depende da gente. Depende de gente interpretando, gente errando, gente se apegando demais a um futuro específico. No fundo, o Radiante é tão perigoso quanto poderoso. Nas mãos certas, ele guia a humanidade. Nas mãos erradas, bom, ele vira a ferramenta perfeita para justificar qualquer tirania. Agora vem a parte que eu mais gosto. A falha. Você lembra do terceiro axioma que eu acabei de falar? A humanidade é a única inteligência relevante, sem mutantes superpoderosos mudando tudo sozinhos. Pois é, esse axioma quebra. Surge o Mulo, um mutante com a habilidade de sentir e manipular emoções humanas em massa. A psicohistória foi feita para prever como milhões ou bilhões de pessoas reagem a estímulos, mas o Mulo não reage aos estímulos. Ele cria os estímulos. Ele pode fazer com que exércitos inteiros se apaixonem por ele, se renderem sem nenhum tiro. Ele pode destruir impérios só mexendo na esperança e no medo das pessoas. E aí, meu amigo, não tem equação que aguente. É como jogar um bug vivo dentro de um sistema perfeito. A psicohistória é construída para ignorar indivíduos, mas o Mulo é um indivíduo que se torna tão grande que bagunça a estatística. Ele é a exceção que vira a regra. Na série, a gente vê a Demerdia usando o Radiante às escondidas por mais de um século, tentando segurar o Império com base nessas previsões. Quando o Mulo entra no tabuleiro, o Radiante começa a mostrar cenários de extinção da humanidade, futuros caóticos que não estavam nos cálculos originais de Sheldon. É como se o próprio Radiante estivesse dizendo: tem algo aqui que não obedece às regras do jogo. E aí que entra outra peça desse xadrez, a segunda fundação. Enquanto a primeira fundação é mais tecnológica, política, material, a segunda fundação é composta por mentálicos, pessoas treinadas para entender, manipular e proteger as mentes humanas. Eles são os médicos da psicohistória. Quando surge alguém como o Mulo, que ameaça bagunçar o plano inteiro, o trabalho deles é tentar corrigir a rota, às vezes de forma bem questionável moralmente. E aqui eu confesso, é por isso que eu amei Fundação. Não é uma história dizendo a ciência resolve tudo. Ela mostra que, mesmo com a melhor matemática do universo, basta um mutante emocionalmente instável para derrubar tudo. No fundo, é uma história sobre controle e sobre como o ser humano escapa dele. Então, recapitula comigo. A psicohistória é essa ciência maluca que tenta prever o futuro das grandes populações usando matemática, estatística e história. O primeiro Radiante é o supercomputador quântico que guarda, visualiza e atualiza tudo isso. Ele é o coração do plano Sheldon. É através dele que a humanidade tenta atravessar 1000 anos de escuridão sem se perder completamente. O primeiro Radiante não é só um objeto de cena. Ele é quase um personagem. Ele representa o legado de Harry Sheldon, a tentativa de transformar a história em ciência, destino e equação. E aí eu jogo a bola para você. Você acha que algo como a psicohistória poderia existir no nosso mundo? Com Big Data, redes sociais, inteligência artificial, a gente já tá meio que caminho andado, né? Mas a pergunta mais importante não é se dá para fazer, se a gente pudesse prever o futuro em escala galáctica, a gente deveria? E comenta aí embaixo, você seria time Fundação, confiando no plano matemático, ou time Caos, deixando a humanidade se virar sem manual de instruções? Se você chegou até aqui, manda um Harry me salva nos comentários, que eu vou saber que você é dos meus. O povo que gosta de mergulhar fundo nessas histórias de ficção científica. E sim, eu sei, eu falei de galáxia, império, plano secreto, e não citei especiaria. Hoje eu me segurei, mas você sabe que o fã de Duna que habita em mim nunca dorme. Muito obrigado por assistir, cuidem bem das suas próprias linhas de futuro, e a gente se vê no próximo vídeo, que é especialista... Ops, vídeo errado. Até a próxima.